Como ter autoconfiança para fazer algo que é grande, ou seja, que assusta, não é? Como conseguir dar os passos para avançar numa direção de algo que queremos, que achamos que queremos, mas pode representar riscos, temos medo de que possa correr mal, temos medo de não ser capazes, seja a que nível for, ou seja, algo que assusta porque é desconhecido o que está para a frente ou porque envolve uma mudança muito drástica, envolve até possíveis consequências, não é? Temos medo de correr mal, temos medo de nos arrepender. Como é que nós avançamos? Como é que nós temos essa autoconfiança em nós para fazer isso? Eu vou dar dois exemplos pessoais, duas histórias pessoais minhas para ajudar a dizer isto que eu vou dizer agora, que é, e vocês isto já devem ter ouvido também, dar pequenos passos, não é? Ou seja, focar num passo de cada vez, no momento, e não estar já a ver para a frente, ou seja, ver os passos para a frente, porque nós não conseguimos, não é? Principalmente, lá está, se é algo que nós nunca fizemos antes, ou nem sequer sabemos bem como é que vai ser, não é? Como é que nós vamos conseguir imaginar esse para a frente. E é aquela história também, não é, de não pôr a carroça à frente dos bois, não é? Deixar as coisas uma de cada vez. Mas então eu vou dar aqui duas histórias que são completamente diferentes, mas vocês vão ver como ajuda, eu acho que ajuda a exemplificar isto. Uma que aconteceu primeiro foi quando eu fui trabalhar para os navios de cruzeiro. Foi tudo muito rápido, da forma como aconteceu, e foi muito assustador, porque assim, eu na altura tinha 20 e poucos anos, estamos a falar de uma altura em que não havia o conhecimento que existe hoje sobre esse tipo de trabalho. Na minha zona em específico e no meu meio em específico não havia absolutamente ninguém que sequer soubesse algo, seja o que for, sobre isso, por isso era algo completamente desconhecido. Tanto que era algo que eu nem sequer sabia que existia. Assim, na altura eu já tinha visto aquela série, não é? O Barco do Amor, por isso assim, se fosse a pensar, eu saberia que havia um barco, mas lá está, era uma série, é algo que a gente vê na televisão e nem sequer parámos para pensar se aquilo existe mesmo, se é real, se não é, como é que é, ou seja, simplesmente era entretenimento, não é? Por isso, quando surgiu essa oportunidade, foi algo assustador. E como é que surgiu essa oportunidade? Foi tudo muito rápido, porque começou com alguém falar a respeito, não é? Houve um cliente que veio, estava a trabalhar no Porto, houve um cliente que disse que tinha estado num barco e tinha feito uma massagem num barco. E eu disse, e comentei com as minhas amigas depois, não é? Eu nunca tinha visto tal coisa, olha que interessante. É interessante, não é? Estar a trabalhar e a viajar, conhecer, ou seja, sempre quis conhecer o mundo. Passado que uma semana, foi uma semana ou 15 dias, mas acho que foi mesmo uma semana, uma dessas minhas amigas vai a uma exposição, encontra lá um papel, não é? A dizer se alguém quisesse mais informações sobre trabalhar para aquela tal empresa que fazia serviço de navios de cruzeiro. Quando ela me trouxe aquilo, se eu fosse logo pensar naquele momento se ia trabalhar, se eu queria trabalhar para os barcos, como é que ia ser e tudo isso, eu se calhar não tinha feito nada, não é? Mas no momento eu peguei naquilo e olhei e assim, ok, pedi mais informações, é assim, só vou pedir mais informações, não é mais nada. E nem sequer, a minha mente não foi absolutamente mais além, não pensei no como e depois se fazia, se não fazia, nunca mais pensei naquilo. Enviei. Recebo por correio, passado também uma semana a seguir ou coisa assim, recebo no correio um envelope com informação, brochuras e mais brochuras e a explicar que, eu sou sincera, na altura assim, deu para ter uma ideia que era trabalhar num barco de navio de cruzeiro, ok, que havia uma empresa, não é, que fazia esse concessionário, não é, de trabalhar nos navios, para quem eu iria trabalhar, que era uma empresa inglesa, que eu teria que ir para a Inglaterra, tudo isso, e aí começa a ficar a coisa assim um bocadinho mais, não é, assustadora. Porque lá está, já envolvia ter que ir para algum lado, ir para a Inglaterra para ter a formação, e dizia lá então, não é, quem quisesse se inscrever, para onde devia de fazer, não é, enviar o seu currículo, inscrever-se e tal. E eu aí fiquei assim um bocadinho, quer dizer, não sei o que é isto, não sei, não é, para quem é que eu vou, eu não sabia absolutamente nada sobre aquela empresa.
e nem como era o trabalho e nada. E até foi uma tia minha que disse assim: olha, é assim, também enviares o currículo não perdes nada, é assim, primeiro nem sabes sequer se te vão chamar ou não, e depois logo vês se queres ou não. Eu disse, pois, é verdade, é assim também. Não é? Então foi mesmo naquilo, assim, enviei naquela. Mais uma vez, nem sequer pensei que eles fossem entrar em contacto comigo. Eu enviei, porque foi na altura, vejam, era por fax. Enviei por fax a aplicação e o currículo. Isto foi uma sexta-feira. No sábado a seguir, ao final do dia, entram em contacto, ligaram-me para o número de telemóvel que eu dei. E por acaso nesse dia eu tinha de trabalhar em Felgueiras, não estou em erro. Sim, eu estava em Felgueiras. Tinha acabado de trabalhar, já era ao final do dia, eu estava a voltar para casa, tenho uma chamada, atendi, a dizerem que entraram comigo por telefone porque naquela altura, não era como é agora, naquela altura a tal empresa inglesa para quem eu iria trabalhar, eles faziam entrevistas em Portugal 1 ou 2 vezes ao ano, só. Agora não sei como é, mas eu sei que depois, anos para a frente, já era com muita mais frequência, era muito mais fácil ter-se uma entrevista, havia muita mais gente a ir. Na altura, não. Lá está. Aliás, pouca gente sabia disto, havia pouca gente a trabalhar, e eles também trabalhavam com certas nacionalidades mais, lá está, ingleses e assim, e só vinham cá 1 vez ou 2 por ano. E o dia em que eles iam vir fazer a entrevista era no domingo a seguir. Por isso eu teria que ir no domingo a seguir à entrevista. E eu disse, assim, eu não vou sou nova, não é estar a ir a conduzir para Lisboa, assim eu vou ver se o meu irmão me leva, mas eu não sei se vou conseguir. E elas disseram assim, olha, pronto, se conseguir, venha, porque senão depois só para o ano, não é? Só passado muito tempo é que poderia ir a uma outra entrevista. Aí que o medo já começou assim a aumentar mais um bocadinho, não é? Porque já estamos a falar de algo mais sério. Mas enquanto que eu fui na viagem, fui para casa e tal, eu pensei assim, olha, sabes uma coisa, é assim, também só vais à entrevista. Eu sei lá se depois me iam chamar ou não, não é? Nem eu estava assim muito confiante a pensar que eu fosse ser selecionada, porque naquela altura realmente não é vai à entrevista e vai, tínhamos que ser selecionados. Tanto é que depois do grupo, um grupo talvez de 20, 30 pessoas, fomos selecionadas 2. E então eu fui assim, mas eu fui naquela assim, olha, sabes uma coisa, é assim, se eu for à entrevista, falei com o meu irmão disse que me levava assim, também só vou à entrevista. E eu coloquei-me mesmo nesse lugar mental de eu só vou à entrevista, não é já ia tomar uma decisão se vou ou se não vou, como é que vai ser para a frente, como é que, não é? Tudo, só vou à entrevista. Fui à entrevista, como eu disse, fui selecionada, recebi novamente passado talvez 15 dias, recebi a notificação que tinha sido selecionada e tinha o prazo de, novamente, mais só umas semanas para ir. Ou seja, tinha uma data já marcada para ir para a Inglaterra e aceitava ou não aceitava. Para fazer a tal formação. E é aqui que a decisão a sério agora entra. Se eu tivesse logo desde o início, não é? Todos estes passos, a pensar depois se eu ia, se não ia e como era, e começar esses medos todos a entrar, eu não tinha feito nada, não é? Mas como em cada um desses passos, eu lembro perfeitamente na altura, cada um desses passos foi mesmo... Não sei, eu nem sei como é que eu fiz isso, vou ser sincera, porque era ali uma limpeza, uma clareza mental tal de eu só estou a fazer isto, também não perco nada em saber, não é? É quase, vou buscar informação, ok, que me deem mais informações para saber, também não perco nada em fazer isso. Até que chegou depois então ao tal momento, mas quando chegou esse momento de tomar essa decisão, que não foi fácil, porque era assim, literalmente era mudar a minha vida a 100%, eu tinha o meu negócio, estava a trabalhar por conta própria, tinha investido bastante, não é? A montar o meu negócio. Naquela fase já tinha tudo pago do investimento de montar e tinha os meus clientes certos e tinha tudo a funcionar bem, no sentido de as coisas começarem agora, não é? A dar aquele lucro que é necessário para um negócio, não é? E tinha que largar tudo. E larguei, não é? Largar e vendi tudo o que tinha, mas a nível pessoal, da vida, não é? Ou seja, fazer as malas, enfiar tudo nas malas e ir sem saber para onde, com toda a minha família, amigos, tudo a dizer, mas tu és tola, não vais, para onde é que tu vais, tu nem sabes, isso é uma daquelas empresas, não é? Que prometem isto e aquilo e depois a gente chega lá e não é nada daquilo e vão-nos
enganar, roubar, seja o que for. E a verdade é uma, assim, eu não sabia, porque eu não sabia absolutamente nada sobre aquela empresa, não sabia de ninguém que tivesse trabalhado para, nem sabia direito como é que era isto de trabalhar para os navios de cruzeiro, ou seja, não sabia nada. E por isso foi bastante assustador, não é? Mas não foi tanto no sentido de já estar todos os outros passos antes dados, ou seja, quando chegámos àquele momento de tomar a decisão, era mesmo o momento de tomar a decisão. Por isso é assim, isto realmente focar em cada momento e não pôr a carroça à frente dos bois, não é? Faz agora, o passo que é agora, e depois logo se vê, depois se avanças para o passo seguinte ou não. Quando for a altura de avançar para o passo seguinte, então nesse passo seguinte eu agora decido, neste passo, vou fazer ou não. Não é? Lá está, agora na entrevista, vou à entrevista ou não. Mas é só esse passo, e depois agora isto, vou ou não. Agora isto, faço ou não. E só naquele passo, em vez de já estar a decidir tudo. E até em relação a isto, houve uma situação que eu tive uma vez com uma cliente, que também era uma situação de ter de decidir qual a universidade para onde ir. E como ela não conseguia decidir, não estava a conseguir preencher a aplicação, não é? Para se candidatar às universidades. E eu perguntei-lhe quantas é que ela podia se candidatar, que eu não fui para a universidade, assim, não sei o quê, pode-se candidatar que é 2, 3, e ela disse que podia, já não sei, 10 ou mais, ou não era assim qualquer coisa. Eu disse assim, então, para quê? Assim, primeiro é assim, tu não sabes qual é que te vão chamar, não sabes qual é que vais ser selecionada, pois não? Não. Então é assim, escreve, para já estás na fase de te inscrever, não estás na fase de escolher para qual queres ir. Inscreve-te em todas as que puderes, aquelas, todas, mesmo aquelas que tu achas assim, ou se calhar para isto não ia, podes te inscrever, inscreve-te. E depois, daquelas que fores selecionada, então aí sim é que entra a parte de fazeres uma escolha e ver se preferes, se não preferes, se alguma te agrada ou não, não é? Por isso é assim, lá está, não pôr a carroça à frente dos bois, fazer uma coisa de cada vez e vemos como as coisas vão se compondo e vão se ajustando e nós vamos conseguindo dar esses passos. O outro exemplo, outra situação de vida, que é algo completamente diferente, que não tem nada a ver com isto. Eu, lá está, quando estava a trabalhar nos navios, já estava no meu... Não, eu ia dizer que já mais para a frente, mas não, foi no segundo contrato. Estávamos na Costa Rica e alguém falou de irmos fazer uma atividade no nosso dia de folga e eu alinhava sempre com tudo, porque era assim um bocadinho tolinha com isso. E assim... Porque às vezes a gente coloca-se em riscos e também somos novos, às vezes fazemos muita coisa que não devemos fazer, não é? E então desta vez eu também fui e era, eu não me lembro agora como é que se chama, qual é o nome daquilo, mas é assim, aquilo, estão a ver quando colocam assim uma corda de um ponto ao outro e nós vamos, não é, presos, não é, naquelas coisas e vamos assim a segurar na corda e deslizamos na corda, não é? Eu já vi este tipo de atividades aqui, mas assim às vezes naqueles parques e não sei o que, não sei o que mais. Ali era outro nível, eu vou-vos dizer porquê, porque assim, estamos a falar numa floresta tropical, tá? Uma floresta na Costa Rica, que é enorme, com árvores gigantescas. Quando nós lá chegamos, porque assim, nós chegamos, fomos diretos para a casa, não é? Uma casa que era uma casa onde também pessoas às vezes ficavam lá, não é? De turismo. Ou seja, fomos recebidos nessa casa para nos preparar. Mal nós chegámos lá, porque eu fui pelo caminho, quando começaram a explicar, eu assim, eu acho que eu não sei se vou fazer, até porque eu tinha receio. Primeiro eu tenho medo de alturas, que é uma coisa tremenda. Andar de avião, sempre andei porque era por obrigação, com muito medo. Ou seja, eu não me impeço de fazer certas coisas, mas para mim, alturas, por exemplo, andar num teleférico, vou, porque eu não vou deixar de ir por causa do medo, mas, meu Deus, não é? Estou a viagem toda e se eu preciso até rezo uns Pai Nossos e tudo e mais alguma coisa. Por isso já estão a ver o filme. Quando estávamos a ir para lá e começaram-me a dizer, não é, o que é que íamos fazer, sem sabermos bem ao certo, mas pronto, lá está, como eu agora expliquei essa atividade, eu disse logo, não me parece, eu acho que não, porque lá está, tenho medo da altura e depois também se eu me aleijo, não é? Porque tudo, qualquer coisa que eu me aleijo, quer no meu corpo, quer nas minhas mãos, e depois o meu trabalho, fico sem poder trabalhar, não é? Porque o meu trabalho é manual e é com o meu corpo. E então comecei assim, eles, blá 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 blá, e todos com aquela coisa, não é? Vamos fazer. Quando chegámos lá, essa tal casa, não é?
vemos logo um ponto que é o ponto final, mas é aquele que nós vemos logo lá e vemos alguém a fazer nessa corda. E nós vemos lá ao fundo, é uma corda enorme, enorme, tanto que vocês... Quando eu digo enorme, a nível de distância, é tão enorme que a gente não consegue ver o início e não consegue ver o fim, e estamos a ver lá ao fundo. E vemos a pessoa a ir nessa corda, que a pessoa vai pequenina, porque é a distância que vai, e vai tão alta, nós vemos aquela floresta toda, não é porque a casa é lá no topo, fica no topo de uma dessas partes da floresta tropical, por isso nós não vemos a floresta toda, não é? Mas vemos aquela parte toda, da floresta para baixo, vemos a pessoa a ir por cima. E não fui só eu, toda a gente disse, nem pensar, eu já não vou fazer isto, nem pensar. Tínhamos homens grandes, adultos, pessoas que fazem todo tipo de atividades e de aventuras e coisas, todos, nem pensar, jamais, 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 jamais. Mas eles lá nos conseguiram dar a volta e dizer, não se preocupem, se vocês só vão até onde quiserem, vão ver que vamos começar devagarinho, lá está, o tal um passinho de cada vez, e não são obrigados a fazer nada que não queiram. Mentira, porque vão já ver porquê. E vamos, e não sei como lá fomos e eu também fui. E quando chegámos ao ponto inicial, porque aquilo que nós vimos era o ponto final, não é? E naquele ponto toda a gente dizia, nem pensar. No ponto inicial era uma corda que era comprida, mas nós conseguíamos ver onde é que ela estava, onde é que era o fim. E era tão baixa que nós tínhamos que, lá está, segurar-nos a ela e levar as pernas. Porque se nós nos puséssemos de pé, os nossos pés praticamente tocavam no chão, quase. Por isso, era muito fácil de, se algo acontecesse, simplesmente irmos para o chão, não é? Não caíamos, era simplesmente quase como descer um degrau. E além disso, era com uma inclinação tão pouca que quantos de nós a ir ficávamos parados a meio e alguém ainda tinha que nos empurrar. O que, lá está, não há medo nenhum, é fácil, ainda nos faz quase... Ou seja, acaba por haver ali um bocadinho de frustração de... Porque é que, não é, eu queria ir um bocadinho mais, não é? Agora fiquei aqui parada, por isso tudo muito bem. Vamos para o ponto seguinte. Agora já é a corda de um ponto que vai, a outra era ali uma estaca no chão, ou uma árvore baixinha. Ali já há um bocadinho de inclinação, a uma certa altura. Se caíssemos já nos podíamos magoar assim um bocadinho, talvez, mas só se fosse se caíssemos mal e tal. E lá vamos. E que divertido que foi, não é? Descer aquele bocadinho, descer, não é? Sem grande perigo, sem nada. Apanhámos o gosto, tá? Estes passinhos de cada vez, um bocadinho de cada vez, e apanhámos o gosto. Vamos para a outra a seguir. Agora já é daquela árvore onde fomos parar, ou uma outra árvore, já é uma distância maior, já é uma inclinação, e vai. Ou seja, e conforme isto foi avançando, o gosto, não é? Ou seja, por um lado o gosto, por outro lado a confiança, porque vemos que é fácil, eu consigo, e vamos nos sentindo seguros, até que chegou uma parte em que aquilo é Costa Rica, eles falavam ali um tipo de um espanhol, não é? E eu percebia mais ou menos, e houve uma parte em que nós fomos parar a uma árvore, aí já estávamos numa altura em que a árvore onde nós íamos parar, lá está, tinha assim umas plataformas de madeira, não é? Onde nós íamos parar, que nós já não conseguíamos ver o chão, já eram bastante altas. E eu lembro-me que fomos lá parar e houve um dos que estavam-nos a acompanhar, não é? Instrutores, ou lá como é que se chama? Que disse para o outro qualquer coisa e o outro diz assim, pá, não sei, isto aqui, temos que ver o que é que se faz, que isto aqui não está muito seguro, passa-se aqui qualquer coisa. Disse assim nesse ponto, eu, ok, mas é engraçado. Aquilo já foi numa altura em que eu já estava com aquele gosto todo que eu já não disse a ninguém, não quis saber. Primeiro é assim, também já não podíamos voltar para trás. Nós já estávamos a ir de árvore em árvore, através de cordas. Os próprios tais instrutores nem vinham com nós, também de corda em corda. Não havia como voltar para trás, porque aquelas cordas estão a descer, não dá para depois irmos para a frente. Por isso, para alguém nos vir buscar já era muito complicado. E assim foi, mas já estava com outro gosto. E este gosto foi crescendo, é assim, volto a dizer, estamos na Costa Rica, uma floresta tropical, às tantas começa a chover, molhados, as cordas molhadas, e nós a descer. Antes daquela última final, já houve uma ou duas que já eram tão compridas que nós já não conseguíamos, ou seja, de onde nós estávamos, nós não conseguíamos ver o final, e eram super altas,
E nós já íamos com tanta confiança, porque assim é suposto uma das mãos ir servir para travar, não é? Que às vezes até íamos com velocidade demais. Eu lembro-me que numa delas, quando cheguei ao ponto final, já foi mesmo ali a bater com força. Até que chega aquela tal última final. E aquela última final, essa aí então é que sim, de onde nós estávamos não conseguíamos ver de todo onde é que ela ia terminar. Nós estávamos no topo da montanha, não é? Num dos picos de uma montanha, sei lá, aquela floresta era gigante e tinha alguns picos, não é? E estávamos num dos picos, não onde tinha a casa, não é? Porque, como eu disse, da casa nós conseguíamos era ver aquela corda. E estávamos num desses picos, que era o início, e nós só conseguíamos ver a corda até um certo ponto, lá está, nós não conseguíamos ver mais, só conseguíamos saber que aquilo era enorme, 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 enorme. A uma altura que eu nem sequer dá para descrever, as árvores que eram gigantescas, de uma floresta tropical, árvores gigantescas estavam lá no fundo, e depois havia aquele um misto de nevoeiro e da chuva, em que então nós não conseguimos mesmo nem sequer ver as coisas direito, sabem quando está assim aquele nevoeiro e com chuva? E acham que houve alguém que disse, eu não vou, eu tenho medo, eu não quero, ai não, isto não, eu não vou. Era tudo, quase que eu quero ir primeiro, né? Uma euforia e uma vontade, eu nem consigo descrever, assim, parece impossível. E foi espetacular. E eu jamais, mesmo a dizer, jamais seria capaz de imaginar a fazer uma coisa assim. E não íamos acompanhados. Ao descer a corda, foi um de cada vez, mas íamos sozinhos. Por isso, é tal poder de nós fazermos uma coisa de cada vez, focar-nos numa coisa de cada vez, porque isso vai nos dando a confiança para o passo seguinte e primeiro vai nos mostrando que nós somos capazes, primeiro vai nos mostrando que afinal não é tão mal assim, vamos ver no que é que dá. Sentindo que há a hipótese, não é, de nós, ou seja, sem nos obrigarmos a dizer não, estou a fazer isto e depois tenho que chegar a outro passo e avançar e chegar a outro... Não, sempre dizer, ok, é só este e depois logo se vê, não é? É só este e depois logo se vê. Não perco nada em fazer isto e depois logo se vê. E ao fazermos isto, mesmo que seja, lá está, mesmo em relação a coisas concretas e práticas da vida, não é? Tem uma decisão para tomar. Por exemplo, até mudar o lugar onde vivem. Um passo, parar um bocadinho e ponderar, por exemplo, onde é que gostariam de ir, onde é que gostariam de ir morar. É só um passo, sem estar a fazer com que esse passo acarrete mais nada, não é? Ou o passo de estar a fazer uma pesquisa e ver quais são as opções disponíveis, sem já estar a pensar, bem, e se vou para ali, depois o que é que eu tenho que fazer, e o dinheiro que vou gastar, ou o que é que vai ser preciso, e o que é que eu vou ter que mudar, e o que é que vai implicar, e o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou perder, e que riscos, e não sei o que mais, sem nada disso. Só esses passos. Até porque não é, tirando essas coisas do caminho e vamos vendo pelo percurso, vamos aprendendo, vamos nos conhecendo, vamos vendo aquilo que afinal somos capazes e vamos dando esses passos, mas sempre um passo de cada vez e conseguir, não é, parar, sempre que nós vemos a nossa mente a querer ir e já querer ir mais para a frente e a começar a ser dominada pelos medos do que está para a frente e da incerteza e tudo isso, dizer assim, não, assim, só estou a fazer isto, não é? Só estou a fazer isto e depois logo se vê. Deixa ver o que é que vai resultar disto e depois logo se vê. Não vou pensar em mais nada, não vou decidir mais nada, não me estou a comprometer com mais nada, simplesmente isto. Por isso é assim, eu acho que, espero que isto tenha ajudado e um passo de cada vez, não pôr a carroça à frente dos bois. Não pôr a carroça à frente dos bois.